Minhas senhoras, meus senhores, meu nome é Glaucio Araújo de Oliveira, sou Procurador-Geral do Trabalho, minha autodescrição, sou homem de aproximadamente 1,90 m, cabelos castanhos, visto um paletó cinza, gravata cinza, camisa azul claro. Em 2025, o Ministério Público do Trabalho realiza a 6ª edição do Afropresença. Trata-se de uma iniciativa vinculada ao Projeto Estratégico Nacional Igualdade no Trabalho para Todas as Mulheres e a População Negra, da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Um evento que há 6 anos teve sua origem no Ministério Público do Trabalho e que se tornou realidade graças à parceria de sucesso com a OIT, a ONU Mulheres, ao Pacto Global, as empresas da área de seleção e recrutamento de pessoal, os movimentos negros, as universidades, entidades de direito público, organizações da sociedade civil e inúmeras empresas que prestigiam este compromisso social para a concretização de uma sociedade mais justa, livre, solidária e inclusiva. O Ministério Público do Trabalho, como instituição indispensável para a garantia dos interesses sociais, da cidadania e do regime democrático, busca com esta atividade estimular a consciência social em favor da igualdade de raça e de gênero e da inclusão de jovens negras e negros no mundo do trabalho. Com a Afropresença, estabelecemos um diálogo social sólido e produtivo com os diversos setores da sociedade e assim facilitamos a propagação de informações que valorizam a diversidade racial nas relações de trabalho, o trabalho humano negro e sua dignidade. A partir da urgência em desconstruir o racismo estrutural enraizado no contexto social brasileiro, precisamos promover um ambiente de trabalho inclusivo, sustentado pela igualdade e pela diversidade, em que se estabeleça uma política estratégica, eficiente e efetiva que contribua decisivamente para prevenir e solucionar um problema que, há séculos, está presente na nossa sociedade e adoece o ambiente laboral. Com este evento, nos comprometemos com a valorização da representatividade negra como uma forma de reduzir as desigualdades raciais e combater a discriminação racial, que começa no seio das relações laborais, mas que se espraia para os outros campos das relações sociais. Muito obrigado, tenha um bom evento. Nesta abertura da 6ª edição do Afropresença 2025, estamos trabalhando a temática Igualdade de Raça e Gênero. Ministério Público do Trabalho, parabéns por mais esse evento, mas acima de tudo, convoco a toda a sociedade brasileira para tentar colocar em prática todas as temáticas que já trabalhamos nas 5 edições anteriores do Afropresença. Tenho certeza que você, na função que você ocupa, você pode fazer muito mais pelo Afropresença. Nessa abertura que estou participando agora, eu quero convocar todos vocês e, especialmente, o próprio Ministério Público do Trabalho, para organizar esse seminário e debater sobre a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial. Olha, é um documento super potente, porque ele não é autorizativo, ele é determinativo. O nosso Estatuto da Igualdade Racial, que lutamos com tanto carinho, elaboramos um estatuto determinativo, senador Paim e toda a equipe que trabalhamos. No entanto, os senadores e deputados passaram a tesoura do estatuto e ficou um estatuto autorizativo com pouca eficácia para o nosso povo afro-brasileiro. Já a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial é um documento determinativo. E quando o Brasil, agora, em 2022, promulgou a Convenção, automaticamente o Brasil anexou a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial, anexou a Convenção Brasileira. Agora, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum órgão da União pode deixar de aplicar cota ou qualquer outra política pública para atingir a equalização de direitos entre negros e brancos.
Não discutimos mais se é 20% ou se é 30%. Queremos agora o que determina a Convenção Interamericana: equalização de direitos entre negros e brancos. Então agora, nenhum prefeito pode esperar a Câmara votar se no município dele vai ter ou não cota para negro no concurso público. Ele é obrigado por decreto e por mando do Estatuto e por mando da Convenção, que é constitucional, ele por decreto já determinar a cota para negro no seu município. E se ele não fizer isso, ele pode sofrer um processo por improbidade administrativa. Pedimos a Deus, esse Jesus que morreu na cruz, São Francisco, amigo dos pobres, que nos dê força, todos nós que participamos do 6º Afropresença, para a gente poder botar em prática com garra, determinação, a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial. Paz e bem, um abraço. Olá a todas e todos. Estamos aqui na mesa Mulheres Negras no Centro, quebrando o teto de vidro e assegurando liderança e reconhecimento. Eu sou Fernanda Diniz, sou uma mulher de 47 anos, tenho os cabelos e os olhos pretos, cabelos ondulados abaixo do ombro, estou com óculos de haste dourada, uma blusa preta com umas bolinhas bege, estou com um fundo aqui desfocado com alguns quadros coloridos e uma parede cinza. Hoje vou conversar com Rafaela Máximo e com Jéssica Caetano. Olá, meninas. Vamos começar com uma primeira rodada de perguntas. Primeiro, queria agradecer a presença de vocês e é um prazer tê-las aqui, agregando, né, para esse nosso evento, que já acontece há várias edições. Queria começar com uma primeira pergunta para a Rafaela. Rafaela, dentro da sua experiência, da sua vivência, na sua opinião, na sua percepção, quais são os vieses inconscientes mais comuns que impactam duplamente as mulheres negras em processos de avaliação de desempenho, de promoção? Olá a todas e todas. Primeiro é um prazer estar aqui. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra, retinta, estou com os cabelos cacheados até a altura do ombro, estou vestindo uma blusa bege com adereços dourados, brincos dourados, cordão dourado e um óculos de haste dourada. E para iniciar respondendo essa questão, doutora, eu acho importante a gente trazer um dado, que é um dado do IBGE, que mostra que mulheres negras ocupam de 1,6% a 3% dos cargos de liderança. E essa questão, essa intersecção de gênero, de raça, acaba criando obstáculos, e acaba fazendo com que esses obstáculos sejam multiplicados. Historicamente, as mulheres negras têm que comprovar, mais a sua competência. E para iniciar falando dos vieses, eu acho importante trazer o viés primeiro, que é o viés de afinidade. As pessoas tendem a se sentir mais confortáveis a promover quem se parece com elas, socialmente, racialmente, questões de pensamento, questões de formação, e isso acaba excluindo, muitas das vezes, as mulheres negras desses clubes informais, do poder. E acompanhando o viés de afinidade, eu acredito que o viés de grupo também faz com que as mulheres elas tenham dificuldade de ascensão, porque o viés de grupo ele também tem essa tendência de ver um padrão de liderança. Esses padrões de liderança nos cargos de poder, geralmente eles são ocupados por homens brancos, o que acaba criando uma barreira de ascensão da mulher, o ambiente ele se torna menos receptivo a perfis diferentes, a receptividade, E também nós temos o viés, que eu acho importante trazer, que é um viés de percepção, Esse viés ele se manifesta através de alguns estereótipos, que são usados para reforçar um padrão de percepção não baseado em fatos. E quando a gente fala de mulheres negras, é importante a gente falar que as mulheres negras elas podem ser subestimadas, em suas habilidades, em suas capacidades, por conta de estereótipos raciais acoplados aos estereótipos de gênero.
E aí a qualificação dessa mulher, acaba ficando em segundo plano, ela acaba não sendo vista como uma pessoa competente, né? Antes, sem uma análise individual do seu trabalho. Então, esse viés também, ele acaba criando uma barreira para que mulheres negras, elas ascendam em sua carreira profissional. E há um estereótipo também que a gente fala, que é o efeito halo ou o efeito chifre, né? Quando você pega no efeito halo uma característica positiva daquela pessoa e quando é o efeito chifre uma característica negativa e descreve aquela pessoa somente por aquelas características sem ver aquela pessoa num todo, o que pode levar a uma visão deturpada, né, dessa mulher. E aí eu acho importante a gente trazer dentro desse viés um parênteses que é um estereótipo que a mulher negra ela geralmente carrega, que é um estereótipo da mulher forte, né? Esse estereótipo ele é muito tóxico para as mulheres negras, porque a mulher negra, quando ela é assertiva, né, em posições de liderança, geralmente ela acaba sendo rotulada como uma pessoa agressiva, como uma pessoa difícil de lidar, impositiva, né? E o mesmo se é feito se esse comportamento que a mulher negra apresenta de assertividade, ele é feito por um homem, é visto como uma característica de liderança forte. Então, se a gente parar para pensar, esse viés, ele pune a mulher negra porque por demonstrar as suas qualidades que são exigidas para um cargo de liderança. Então, se a gente parar para pensar, a suposta força dessa mulher, né, ela é usada ironicamente para justificar uma falta de apoio ou de oportunidades sobre as suas crenças e aquela crença de que ela aguenta mais, né? Eu acho que esses vieses são vieses que atrapalham a ascensão da mulher negra e eu trago um viés também que é um viés que está muito presente, a gente vê muito na mídia, que é o viés de aparência, né? As mulheres negras elas às vezes mudam muito os seus cabelos, o seu cabelo natural crespo, ou trança, ou dread, e outros penteados, e essa aparência, às vezes, em alguns espaços, não são vistas como uma aparência de formalidade, né? Não é visto como uma aparência de formalidade. Então, isso acaba complicando e atrapalhando, né? E eu acho que esse é um viés que atravessa a existência da mulher, né? Porque pelo fato de ser negra, pelo fato de ter um cabelo crespo, muitas das vezes em espaços profissionais, alguns gestores pedem para essas mulheres mudarem a sua característica, né? Mudar o seu cabelo para que elas possam ter a possibilidade de ascender profissionalmente. Então, é um viés que atravessa a existência. Eu acho importante a gente trazer isso nesse viés de aparência e muitas das vezes nos espaços também essas mulheres são confundidas em posições de subalternidade. Então, é importante trazer essa questão e eu trago também uma questão que é um viés, que é dito como um viés de desempenho atribuído. Ou seja, o sucesso do homem ele é atribuído à sua competência. O sucesso de uma mulher, e aqui a gente fazendo esse recorte, o sucesso de uma mulher negra, ele muitas das vezes ele é atribuído a um esforço excessivo ou às cotas. Então, descaracteriza aquela questão da competência, não vê a competência, não vê o desempenho, né? Não vê a sua formação, não vê o seu desempenho individual para que ela possa ascender profissionalmente. E, concluindo, eu acho que esse é um efeito da ausência de representatividade. A falta de mulheres negras em posições de liderança acabam reforçando o ciclo desses vieses. Obrigada, Rafaela, psicóloga, né? Deu todos os vieses aí de uma maneira bem ampla. Gostaria de ouvir agora a Jéssica. Eu já queria fazer minha autodescrição aqui para vocês, né? Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos que estão presos num rabo de cavalo, tenho acessórios dourados, um óculos bege, estou com batom vermelho e uma camisa preta. Quando a gente olha assim, para o mercado de trabalho, eu vejo que tem muitas coisas que acontecem dentro do ambiente corporativo
e que a empresa consegue fazer de uma forma diferente para poder amenizar todas essas questões que a Rafaela trouxe. Então, eu quero expor algumas questões que são práticas, que a empresa consegue colocar na prática. Nada muito difícil de ser feito, mas que qualquer pessoa que realmente queira fazer a diferença dentro do ambiente corporativo consegue fazer essas aplicações. A primeira coisa que eu entendo como necessário para essa situação é fazer o diagnóstico e o mapeamento das desigualdades dentro da empresa. A gente precisa entender que a gente tem algumas coisas que acontecem dentro da empresa e que a gente precisa mapear antes de tomar algumas decisões. Então, a gente precisa fazer um levantamento demográfico dentro ali da própria organização para entender o recorte, né, de raça, o recorte de gênero, recorte de área de atuação, para entender aonde essas mulheres estão dentro de cada organização. A gente também precisa entender as questões salariais. Existem gaps salariais? A gente precisa entender se tem uns gaps para poder conseguir realmente resolver essa questão também. E identificar também um funil daquele profissional dentro da empresa. Por exemplo, como que é a porta de entrada desse profissional, como que funcionou a promoção para esse profissional, a retenção, essas pessoas realmente estão ficando dentro da empresa ou elas estão saindo? E se elas ficam, elas conseguem seguir para posições de liderança? Tudo isso a gente precisa de ter essa visão para poder conseguir avançar dentro dessa solução, né, para trazer um ambiente corporativo mais justo. A outra coisa que pode ser feita é também a revisão do plano de cargos e salários dentro da empresa. Então, quando a empresa consegue rever e ter tabelas salariais mais transparentes e salários, né, mais equiparados ali, de acordo com a função, levando em consideração esse recorte que eu trouxe anteriormente, isso tudo vai fazer uma diferença na hora da empresa conseguir ali olhar para essas profissionais. Então, ter revisões salariais anuais para entender se tem algo que está ali fora do mercado, para realmente trazer alguma coisa que esteja sendo praticada pelo mercado de forma justa, é algo que faz a diferença para essas profissionais. A terceira coisa que a gente consegue fazer também é ter critérios justos na hora de fazer a promoção. Então, ter critérios ali que vão realmente avaliar o profissional, a profissional que está ocupando esse cargo, realmente vai fazer a diferença. Então, criar matrizes de competências livres de vieses, né? Todos esses vieses que a Rafaela trouxe é algo que é essencial. Usar indicadores, né? Indicadores mensuráveis de performance. Então, a gente precisa entender ali como que está a performance daquela profissional para entender ali a progressão que ela vai fazendo dentro da empresa. A outra coisa que a gente precisa ter em foco é ter programa de sucessão com foco em raça e gênero. Então, tem como a empresa fazer essa prévia, né, esse pré-desenvolvimento desses potenciais, desses talentos em potenciais, para elas assumirem cargos de liderança no futuro. Então, se a empresa fizer esse trabalho antes, com certeza teremos mais mulheres negras ocupando cargos de liderança dentro do ambiente corporativo. Então, além disso,
uma coisa que eu acho que é assim incrível é a questão da mentoria e aceleração dentro do ambiente corporativo, que é essa profissional ter um apoio para o seu desenvolvimento dentro do ambiente corporativo. Por isso é importante a empresa oferecer esse apoio para depois, lá na frente, conseguir entender, né, o quanto essa profissional se desenvolveu, o quanto ela está entregando de resultado e o quanto a empresa também conseguiu contribuir com o desenvolvimento dela para depois colher também esses frutos, né? Claro, a empresa quer que o profissional, a profissional se desenvolva e traga resultados, mas para isso a gente precisa muitas vezes dar um passo atrás para poder conseguir desenvolver o profissional, a profissional, e colocar ela ali na posição que está de acordo com o que ela vai conseguir entregar. E para a gente finalizar aqui a minha fala, ter transparência e governança, que é a questão de você ter a parte das cláusulas internas da empresa que regularizam todas essas questões raciais em relação à ética, em relação a um código de conduta, a uma política salarial, todas essas coisas que compõem ali, vamos dizer assim, as regras internas da organização para que aconteça uma progressão de forma mais justa dentro desse ambiente corporativo. Obrigada, Jéssica. A Rafaela trouxe para a gente os estereótipos e a Jéssica trouxe para a gente como que a gente pode incorporar, né, nas cláusulas de equidade racial e de gênero, planos de cargo, salário, sucessão, o que as empresas podem fazer na prática, né? O que eu achei muito interessante na fala de vocês duas é que o que eu vejo, o que vocês estão trazendo para a gente é, por exemplo, o que os protocolos de julgamento com perspectiva de raça e gênero, né, que nós já temos no Conselho Nacional de Justiça, é exatamente esse reconhecimento, que existem vieses, né, e todos nós estamos sujeitos a esses vieses. Em razão deles, no caso dos magistrados, por exemplo, o que se percebeu é que não se estava produzindo justiça, porque os magistrados, né, seres humanos que são, estavam atravessados aí por esses vieses de raça, de gênero, e quando produziam as suas decisões judiciais, eles não traziam exatamente aquilo que a gente quer, né, aquilo que é o objetivo constitucional do nosso país, que é justiça. Eu achei muito interessante os vieses que a Rafaela trouxe, né? Eu vou até repassá-los aqui, que eu acho importante a gente ter em mente, viés de afinidade. Aí eu lembro do que o Adilson Moreira, quando o Adilson Moreira fala para a gente que julgar é um ato de pertencimento. Por exemplo, quando um magistrado ele tem ali um processo para decidir, ele vê ali um jovem branco classe alta. Antes de condenar aquele jovem por algum delito, vamos dizer assim, menor, vamos supor, a posse de uma substância entorpecente, ele pensa, nossa, mas esse jovem poderia ser meu filho. Se eu condenar esse jovem, eu vou acabar com a vida desse jovem, né? Porque aquele jovem se parece com ele. Se parece, né? Aí trazendo o viés de grupo, né? Que a Rafaela trouxe. Se parece com a minha família, se parece com o meu filho. A minha decisão vai ser uma. Agora, quando eu vou julgar o jovem preto, pobre, periférico, eu acho que aquele jovem, ele é perigoso, né? Ele pode ser condenado, não tem problema algum, porque eu não tenho nenhuma afinidade com ele, ele não pertence ao meu grupo, e exatamente por isso o judiciário tem protocolos, e aí entra a importância da fala da Jéssica. Se o judiciário tem protocolos, as empresas também precisam ter protocolos, né? Para que a gente não siga perpetuando opressões de raça, de gênero, para que a gente para que nós não continuemos, né, com aquela pirâmide que a gente tem em termos de renda, que na base vai estar a mulher negra e no topo o homem branco, e isso há muitos anos, né? Isso há muito tempo. Quando a gente perpetua isso, a gente não está necessariamente aplicando meritocracia, né? Por quê? Porque só os homens brancos são competentes? É óbvio que não, né? Não passa por aí. Queria ouvir agora cada uma de vocês para considerações finais. Vou começar com Rafaela.
Acho importante, né, essa fala que a senhora trouxe, doutora, do homem branco estar no topo da pirâmide, né? E me lembra aquela frase da Angela Davis que a mulher preta ela está na base, né? Então, quando uma mulher preta se movimenta, toda a estrutura da sociedade acaba se movimentando com ela. Não basta apenas nós termos mulheres nas empresas, nós precisamos de mulheres negras também, justamente em posições de poder, para quebrar realmente esse teto de vidro de forma definitiva, né? E trabalhar essa ascensão delas é uma questão de justiça social também. Então, eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar participando desse evento e chamar as empresas para a ação, né? Vamos agir, precisa ter intenção, intencionalidade em promover e tornar esse termo cada vez mais importante nos espaços laborais. É isso, né, Rafaela? Não se faz, né? Nenhuma empresa consegue executar uma política de diversidade sem intencionalidade, investimento e inclusão efetiva, né? E a inclusão efetiva, ela passa pelo que vocês falaram aqui. As mulheres negras, elas precisam de ter a chance de estarem nos mais altos cargos, de participarem de processos seletivos sem vieses. Obrigada, Rafaela. Jéssica? Eu, observando aqui, né, enquanto a Rafaela falava, enquanto a doutora falava também, eu percebo que tudo o que eu trouxe são coisas fáceis, né? Estratégias fáceis da empresa conseguir aplicar. Não é nada de outro mundo, não é nada muito difícil. Quando a empresa realmente quer fazer a diferença, quer colocar em prática toda essa questão de diversidade que a gente vem conversando, vem tratando aí já há bastante tempo no mercado de trabalho, é algo que é possível ser feito e é algo que faz a diferença, tanto para profissional que vai se desenvolver dentro daquela organização, quanto para a empresa e até mesmo pode impactar o lucro, pode impactar o financeiro da empresa, porque nós temos hoje profissionais extremamente capacitadas, a gente tem muitos profissionais dentro do mercado de trabalho que entregam resultados, que realmente que trazem melhorias para as empresas e muitas das vezes elas precisam de muita oportunidade, de alguém que vai olhar para elas e realmente desenvolvê-las, para poder elas conseguirem chegar ali no seu ápice. E isso é algo que, para mim, brilha os olhos, sabe? Ver alguém como profissional de RH, a gente vê alguém que chegou ali na empresa pequenininho e depois chegou numa posição de liderança. Eu não sou mãe, mas para mim é a mesma sensação, né, de quem é mãe ver um filho apresentando uma musiquinha de Dia das Mães na escola. Eu fico muito feliz quando alguém que eu contrato consegue crescer dentro da empresa. Isso, para mim, é uma alegria muito grande. Então, ter profissionais de RH que também queiram fazer essa diferença é algo que vai fazer, assim, a gente criar um ambiente corporativo muito melhor. E as empresas hoje têm essa condição de fazer a diferença no ambiente corporativo e na sociedade como um todo. Não é uma musiquinha, né? É um musicão, né? É romper barreiras, né? E trazer algo de muito concreto, assim, em termos de representatividade, em termos de significado, né? Para a própria trajetória pessoal daquelas pessoas. E eu acho que isso rompe um pouquinho com o que a Rafaela Máximo trouxe do viés de desempenho atribuído, né? Porque quanto mais mulheres negras, com cabelos do jeito que quiserem usar, com roupas da forma que quiserem usar, a gente perceber nos ambientes corporativos, a gente vai entender mais que competência não tem a ver com aparência, né? Então, isso é muito importante também para quebrar olhares. E aí, Jéssica traz aí como o RH é importante, né? A centralidade, eu vou diria assim, que quase que o protagonismo, né, do Departamento de Recursos Humanos nessa trajetória de inclusão. Meninas, foi muito bom falar com vocês. Agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês possam estar com a gente numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Nós te agradecemos. Obrigada. E agradecemos também. Obrigada, eu agradeço.